cheguei nessa sexta-feira, estamos no ar com a Hora do Enem especial, a 48 horas do grande dia, o primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2021. Ao longo dessa semana, trouxemos todos os dias um resumão do que vai cair nas provas de domingo, além de, claro, de dicas de preparação com profissionais de diversas áreas. E hoje, vamos aos últimos detalhes dessa preparação campeã, certo? Tá todo mundo firme e forte? Então bora, galera, que confiança é tudo! E no especial de hoje temos a entrevista com a Karina Fragoso. Ela é professora de língua inglesa e vai dar o caminho das pedras para quem quiser conquistar mais pontos nas questões de língua estrangeira. Essas dicas são muito úteis, of course. No programa de hoje, mais uma vez, a teleaula do dia será comigo e não mais com o nosso querido Lande Vieira. Mas aqui no estúdio estamos tomando todos os cuidados e todas as medidas de segurança contra a pandemia. Podem ficar tranquilos. A teleaula do dia especial de hoje é de linguagens, então fiquem ligados porque ela será muito útil. E vamos abrir janela do Enem para o Matheus de Cabuí. Ele cursa Direito na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia. E vai bater aquele papo muito gostoso com a gente. Então vamos nessa, gente, porque está na sua hora, a Hora do Enem. Gente, sexta-feira, reta final, domingo, temos a prova de línguas estrangeiras. E para dar aquelas dicas finais, minha convidada é a Karina Fragoso. Tudo bem, Karina? Bem-vinda novamente! Hello, Tati. How are you? I'm fine. And you? I'm good. Thank you so much. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada a você pela sua participação. E vamos às últimas dicas, né, para a prova e principalmente para a parte de linguagens. Quais são essas dicas de última hora? Olha, eu acho que eu tenho duas dicas de última hora. Uma que está até mais relacionada com o nosso psicológico, Tati. Porque o que acontece? Quando a gente se depara com um texto 100% em língua estrangeira, seja em inglês ou em espanhol, às vezes, por mais que a gente tenha se preparado, bate um pânico, dá aquele piripaque do Chaves, e aí, meu Deus, eu não entendi nada, não vou conseguir. Então, calma, você se preparou ao longo do ano inteiro, é um texto em língua estrangeira, mas se você seguir as técnicas que eu vou te relembrar agora, já, tudo vai dar certo, você vai conseguir realizar a prova de forma muito mais tranquila, tá? Primeiro, lembra que tem muitas palavras que, claro, são falsos cognatos, que vão aparecer uma coisa e significar outra, mas você já estudou essas. Agora, a grande maioria das palavras que parecem, não vão, com o português, elas não vão ser falsos cognatos, elas realmente são palavras que têm a mesma origem, né? Então, elas são parecidas no português e no inglês ou no espanhol. Então, vou dar um exemplo simples aqui, computer. Computador, é fácil, você não precisava saber essa palavra, você olha ali, né? Ela é muito parecida. Natural, em inglês, é uma palavra que é idêntica ao português. Então, tem muita pista no texto que vai te ajudar a entender, tá? Seja em inglês ou seja em espanhol. Então, a minha primeira dica é essa coisa um pouco mais, assim, da mente, ó. Não deixa o psicológico ficar te travar ali, né? Porque daí bloqueia, Tati, aí você não consegue mais ler nada, embaralha tudo, né? Então essa é a primeira dica, um pouco mais assim de atitude. Agora vamos na dica prática mesmo, né? Que é você saber direitinho como fazer a leitura desses textos sem perder tempo. Porque no inglês é tudo tempo também, né, gente? São só 5 questões, então você não pode ficar 3 horas tentando decifrar um texto. Então o que eu recomendo? Você vai pegar a questão em inglês ou em espanhol. A primeira questão que você for ver, você vai dar uma olhadinha assim rápida, não vai ler, você vai ler direto o comando. Lembra disso, lembra da teacher Karina te dizendo isso aqui. Você vai ler o comando da questão que está em português. Então, você vai entender o que você tem que procurar no texto. Então, geralmente qual é a ideia geral, ou alguma pergunta que pode ser até um pouco mais específica, mas enfim, isso pode variar. Lê ali a pergunta, o comando em português, e aí sim vai para o texto. Mas você vai para o texto e não fazer uma leitura super cuidadosa. Você vai passar os olhos no texto, tentando pelo menos localizar a ideia, sem saber a resposta ainda, mas a ideia do que essa questão está te perguntando. Aí nessa primeira leitura, que a gente chama de skimming, que é a leitura rápida, passar os olhos, que é só tirar a nata do texto, você vai
observar o título, você vai ler a fonte, a data, você vai ver se isso é uma música, se isso é uma receita de bolo, se isso é um poema, uma notícia. Tudo isso você vai analisar nessa primeira leitura, que deve ser rápida, lembra? Ela é só para tirar a nata. Depois dessa primeira leitura, que foi rápida, você vai agora ler as alternativas com muita atenção. Leia as 4 alternativas atentamente e agora sim você vai ler o texto com atenção, mas já buscando uma das alternativas, porque agora você sabe exatamente o que procurar no texto, tá? Então você vai ler o texto com um objetivo já. Você não vai só ficar lendo e tentando entender ele. Então, não, você vai ler tentando achar uma das alternativas ali, tá? Então, essa segunda leitura a gente chama de scanning, que é como se fosse a gente escanear o texto. Você vai escanear ali, o seu olhinho vai ficar assim um laser, buscando a resposta, porque é esse tipo de leitura que essa segunda chance vai te dar. E aí, com essa combinação da leitura mais rápida, tendo lido só ali o comando, e esse escaneamento do texto com as alternativas, eu acho que isso vai facilitar muito a sua vida. Com certeza. Karina, quer deixar uma mensagem final para esses estudantes? Porque, assim, a prova vai ser em menos de 48 horas. Nossa, até eu fico com um pouco de friozinho na barriga, porque eu sei que não é fácil essa situação de estar sendo testado, mas é aquilo, gente, você já estudou, você se preparou, o momento agora é de você se alimentar bem, de você respirar fundo, ter essas últimas horas assim com o máximo de tranquilidade possível e acreditar que você consegue, tá? Eu sou uma pessoa que quando eu tenho uma situação assim, eu também fico nervosa, aí eu passo por todos os momentos, o medo, o achar que não vou conseguir, às vezes eu tenho que dizer pra mim, para, Karina, você consegue, você estudou, você vai conseguir. E eu consegui passar em várias provas com essa mentalidade, e eu sei que esse mindset, uma palavra do inglês que tá na moda, que é a mentalidade positiva, vai te ajudar também. Se você estudou, é claro, e eu tenho certeza que se você está aqui me assistindo, você fez sua lição de casa. Com certeza, Karina. E assim, é confiar, né? Confie em você, no que você estudou, positividade, que com certeza vai dar certo. Tô torcendo muito por você. I'm cheering for you. Estamos torcendo por vocês. Muito obrigada, Karina. Olha, um bom trabalho para você e obrigada pelas suas participações aqui na Hora do Enem nessa temporada. Eu que agradeço, eu amei, gente. Boa sorte, vão lá, vão com tudo e arrebentem nessa prova. Beijo. Beijo, Karina. Vamos com tudo, gente. Essa é a Karina, professora de inglês, participando aqui da Hora do Enem. E chegou o momento que você esperava. A teleaula do dia vai começar. Aqui na Hora do Enem Especial, você já sabe, a teleaula do dia está sendo gravada aqui no estúdio da TV Escola e Comigo, sempre dentro dos protocolos de segurança anti-Covid. Então se liga aí que a teleaula do dia é um resumão de linguagens. Aproveite! E nessa sexta-feira, gente, faltam exatamente 2 dias para a primeira etapa da prova do Enem. E nessa semana nós estamos dando aquela força para vocês, mais do que especial, fazendo uma revisão geral para as provas. E hoje, aqui no estúdio, eu vou estar recebendo uma professora super especial. Como eu disse para vocês, nessa semana estamos fazendo revisão para a primeira etapa, que vai ter linguagens, vai ter também ciências humanas e redação. Para isso, hoje aqui no estúdio, eu vou estar recebendo a professora de língua portuguesa do QG do Enem, a professora Priscila Gomes. Tudo bem, Priscila? Bem-vinda! Tati, tudo bem? Olá, gente! Veio dar essa força pra gente, né? Sexta-feira, antes da prova, né? É aquela quase véspera, né, de prova, a galera fica naquela ansiedade em relação à prova. Eu falei, não, vamos lá, vamos tranquilizar os alunos. Exatamente. E mostrar que vai dar tudo certo. Com certeza. Professora, vamos começar falando assim de uma forma geral da prova, que são 45 questões, não é isso, de linguagens? São 45 questões, você tem ali 5 questõezinhas de língua estrangeira no começo, e as demais 40, elas estão ali envolvendo diferentes disciplinas, ou melhor, vamos falar a linguagem do Enem, né? As habilidades, é isso? Então, assim, tem literatura, tem artes, tem educação física, porque se trabalha muito com linguagem corporal. Verdade. Você tem as questões mais voltadas ali para o próprio uso da língua. A gente tem, por exemplo, questões que abordam os impactos da tecnologia, porque a prova em si... Atualidades. Eu sempre falo assim, presta atenção à prova, o nome que a prova tem, a linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, além dessas abordagens relacionadas à língua portuguesa, à literatura, a artes,
a questão da tecnologia, ela está ali, ó, inserida naquelas questõezinhas que às vezes a gente acha que é só interpretação, mas na verdade tem uma habilidadezinha ali escondida. Às vezes nem tão escondida, mas quem conhece a prova, quem pratica as questões, consegue perceber alguns eixos temáticos que são bem relevantes para a prova. Muito bom. Então, professora, vamos ver como exatamente podem cair essas questões na prova. Vamos trabalhar, é isso que importa. Bom, tem uma situação, né? Prova do Enem de 2020. Isso, é o que eu sempre falo, Tati. A melhor maneira de você treinar para a prova do Enem é fazendo as questões dos exames anteriores. E aí, nada mais recente do que a gente recorrer à última prova. Verdade. Procurei ali algumas questõezinhas, né, super importantes para revisar conceitos importantes aqui hoje. E a gente vai começar com essa, que temos aqui um fragmento do nosso querido Manuel Bandeira, né, um escritor que fez parte do modernismo no Brasil. E aí é o que eu sempre falo, eu aqui com você e com os alunos, eu vou ler o texto primeiro, né, falar brevemente sobre o texto, porque é importante para a gente entender isso junto. Mas, gente, lá na hora da prova, assim, olha para a prova, olha o enunciado da questão, vê a necessidade da leitura toda do texto, porque a gente sabe que o Enem, ele além de ser uma prova que exige os seus conhecimentos, é uma prova que exige também muito planejamento. É verdade, então, por causa do tempo, exatamente, o tempo faz muita diferença para eles. Então, o que a gente sempre fala é, dá uma olhadinha no texto, vê a fonte. Então, por exemplo, por que eu já comecei falando que é Manuel Bandeira? Porque às vezes quando é um autor que você conhece é mais legal ainda, porque você já tem ali uma noção do espaço, do que ele fala. Isso, aí você fala, poxa, é um texto do Manuel Bandeira, eu vou dar uma lidinha, mas deixa eu dar uma fuxicada no enunciado. Às vezes aquela olhadinha rápida no enunciado já te dá uma direção. Aqui a gente vai analisar o texto, para que no enunciado a gente consiga fazer uma revisão sobre uma habilidade que é bem presente nessa prova. Vamos lá, então? Vamos lá, professora. Então, vamos dar uma lidinha no texto, gente. Olha só. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome, Pazárgada, quando eu tinha os meus 16 anos. E foi num autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa. Um país de delícias como Elavignon. Ai, gente, vou ter que ler de novo. Não tem problema, não. Pode ir daí. Calma aí. Cara, eu juro que eu treinei essa pronúncia. L'invitation à voyage. Professora, não me então, mas eu sou pergunte. de português. Eu tentei colocar um texto com menos palavras estrangeiras. Acho que é Vou dar aquela... Não, é L'invitation à voyage. Qualquer coisa eu brinco com a minha pronúncia no ar, que tá tudo certo. Tá, tudo bem. Tá? Vocês querem que eu comece a ler de novo? Não pode ser do como, pode ser Certeza? assim? Não vai ficar Pode. ruim? Então, vamos lá. Como o de L'invitation à voyage, a pronúncia quase perfeita, só que não, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa, na Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida, por motivo da doença, Professora, vou te saltou-me... cortar, vamos desde o início. Tá, dessa parte. Tá, como, da parte do como, não é isso? Não, o texto todo, Tati. É ele isso que falou eu ia texto falar. todo, mas essa parte? Então tá. L'invitation à la voyage. Gente, por que eu botei esse texto? Vamos lá. Porque Pode ele ir, era melhor. professora. Mas eu faço a contextualização inicial de novo ou eu começo direto a leitura do texto? Pode começar direto. Vamos embora para... Então, vamos lá. Vou-me embora para Pazárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Pazárgada quando eu tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Pazárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias como o de L'invitation à voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida, por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Pazárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo
Desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque eu vejo nele em esforço toda a minha vida. Não sou arquiteto como meu pai desejava. Não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Pasárgada de Ciro, e sim a minha Pasárgada. Eu sei que o texto é a preguicinha, né? O aluno, ele pega o texto e fala, ai meu Deus, não quero ler esse texto todo agora, mas é importante para você ter uma noção ali em relação ao que vai ser cobrado, dando uma olhadinha para o enunciado. Esse texto faz referência à Pasárgada, né? Esse lugar ali tão simbólico na obra do Manuel Bandeira. E o que é legal você perceber? Ele está falando de Pasárgada, ele está falando do poema sobre esse lugar ao mesmo tempo em que ele compõe um texto. Então, isso é o que a gente chama de metalinguagem. É um conceito tão importante para a prova de linguagens, porque esse prefixozinho meta, gente, significa através de. Então, a metalinguagem é a linguagem através dela mesma. Então, é aquela sensação de você ver um programa de TV que pode falar do programa de TV nele mesmo, de você ler um poema que está falando sobre o próprio poema. É um conceito bem relevante para a prova. E nesse caso, na questão de 2020, a gente tem uma abordagem desse conceito atrelado, obviamente, aos processos de comunicação, aos elementos da comunicação e às funções da linguagem. Não se esqueçam que vocês estão fazendo uma prova de linguagens. Não é nem um pouquinho surpresa que você tenha que saber as funções que a linguagem pode ter. E aí fica a dica super importante, porque eu não tenho bola de cristal não, Tati, mas eu acho que funções da linguagem vai cair nessa provinha já já, hein? Ou seja, aqui, dá ó, uma revisadinha. Vai que. Então, olha só para a gente revisar super rapidinho, são 6 as funções da linguagem, tudo bem, gente? A gente tem a função emotiva ou expressiva, que é aquela função que está totalmente focada no emissor. Então, imagina, Tati, que aqui agora eu começasse a falar de mim, da minha vida, dizer o que eu penso, dizer o que eu acho, o foco todo em mim, seria a função emotiva. Só que a gente também tem uma outra função, que é quando eu começo a apelar para você. Então, eu começo a falar com você, eu começo a me dirigir, ou dando uma ordem, ou fazendo um pedido, fazendo um apelo. E aí a gente tem qual, gente? A apelativa, que é aquela função que está focada no receptor e que também pode ser chamada de conativa. Também tem uma terceira função, como eu falei, são 6, a gente está na terceira, que é a função poética, que é aquela que se volta para a elaboração da mensagem. Então, toda aquela preocupação em elaborar isso, a mensagem. Às vezes pode ser, por exemplo, né, numa questão formal, às vezes o cuidado em passar a mensagem de um jeito mais... vamos dizer assim... Cuidadoso. Isso, é como se eu estivesse trabalhando a mensagem. Geralmente, por exemplo, não é o caso aqui, mas um soneto. Para quem não lembra o que é soneto, é aquele poema de forma fixa, que sempre tem aquele esqueminha do 4-4-3-3. As 2 primeiras estrofes com 4 versos e as 2 últimas com 3. Ele tem uma forma tão cuidadosa, tem a função poética ali. Pensado, é um texto pensado. Isso. Aí tem a quarta, que é a referencial, que é aquela que fala muito do referente, do contexto, é a que está acostumada ali ou focada na informação. Então, assim, pensa que quando você lê uma notícia de um jornal, qual é o objetivo principal daquele texto? Não é te trazer informação? Informar. Então, você tem a função referencial em destaque, tem a função fática, que ela está focada ali no canal de comunicação. A gente não tem um canal aqui com eles? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Quando a gente testa, tudo bem, gente, beleza? É o alô? Sabe o alô? Que antigamente a gente usa hoje mais mensagem, WhatsApp. né? A ligação virou prova de amor. Mas você fala assim, alô, tudo bem? Você está testando se a pessoa está ali. E tem a nossa maravilhosa, que é a desta questão, que é a função metalinguística. Pri, você falou metalinguagem e metalinguística. Gente, língua é um tipo de linguagem. Então, a função metalinguística você pode entender como uma metalinguagem. E é ou não é o que acontece aqui? Você tem um poema que está tematizando o próprio fazer poético. Isso é a função metalinguagem, ou metalinguística, né? Que é a metalinguagem. Se você já tivesse isso na cabeça, você olharia, aí ia sorrir, né? Lendo o enunciado. Olha lá, gente. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa dos múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam
as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função predominante. Qual é a alternativa que estava mostrando essa função para gente? O que nós estamos falando aqui, Olha na lá. verdade, letra C. Isso, olha lá, a função metatática já vai fazer nem já gabaritou. A metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de seus poemas. Por último, acho que vale um comentário muito rapidinho sobre uma palavra-chave que está ali, que é quando ele coloca a função predominante. Isso é muito legal de vocês perceberem, porque dentro de um texto, as funções coexistem. O que isso significa? Elas estão ali juntas. Só que dependendo do objetivo que o texto tem, um ou outro elemento ganha destaque. Então, por exemplo, nós não estamos aqui num programa revisando conteúdos importantes para o Enem? Claro. Então, a gente tem várias funções aqui. Mas talvez o principal nesse momento seja a informação a ser passada. Então, talvez o caráter referencial se destaque. Às vezes ele está um pouquinho colado, no nosso caso aqui, com o apelo que a gente faz, porque o programa é para você. Né? Que está aqui assistindo. Então, estou só mostrando, gente, que funções da linguagem é um assunto muito presente, Tati. Assim, é o nosso dia a dia, né? E o assim, contexto que a gente vivencia. Se você começa, né? Eu acho que a proposta do Enem é essa. É fazer você enxergar o conteúdo ou a matéria no seu dia a dia, na sua vida. Então, eu acho que é uma questão que seria considerada fácil para aquela galera que já está ligada na habilidade, que sabe legal as funções da linguagem. E aí fechou, temos o gabarito certinho na letra C. Muito bom, professora. Vamos à nossa segunda questão. Vamos para mais uma questão. Mas já que eu castiguei eles um pouquinho com o primeiro texto maior... Mas que veio aqui com um conceito super bacana. Mas eu precisava falar de funções da linguagem, gente, porque como eu falei, assim, sempre quase... cai. É isso, a gente procura, certo. O professor procura um assunto que sempre cai. Cai sempre função, então vamos dar função. Mas aí, para você não ficar com aquela sensação de caramba, a Priscila só trouxe questão com um texto grande, né? Eu trouxe esse que usa um anúncio publicitário. Que o Enem também usa sempre, Nossa, direto. A Tati, que está aqui com os professores vendo questões, já percebeu quanto esse gênero é presente na prova. Bastante, até porque está no nosso dia a dia. De novo, e quer ver uma coisa, Tati? Tem uma competência que é toda focada nesse discurso argumentativo, né? Na ideia do convencimento, no apelo, na interlocução. O que é a interlocução? É esse direcionamento aqui ao leitor, no caso, a quem está nos assistindo. Então, a publicidade, ela tem muito isso, né? O anúncio, a publicidade é a propaganda. Então, o que a gente tem ali? A gente tem um anúncio com uma imagem de torcedoras e você tem uma mensagem, respeita as torcedoras. E aí, se você reparar, tem algumas frases ali em sequência, umas têm o tiquezinho do, tá certo? Positivo. E os outros têm o X ali do nem pensar. Então, as duas primeiras, o que pode, né? Conversar? Podemos. Podemos. Torcer juntos? Podemos. Podemos também. Tocar sem permissão? Jamais. Jamais, né? Empurrar? Também não. Aí a mensagem diz, se sentiu desrespeitada, denuncie, disque 180. E é até informativo, né? Porque é um assunto que está muito em voga. Sim, e o Enem tem isso, né, Tati? Sim. De trazer temáticas atuais. E importantes. E importantes de serem discutidas na sociedade. Exatamente. Então, aqui a gente tem a hashtag, né, do Respeita as Minas. Tem a outra hashtag ali do Geral na Paz, que é aquela linguagem mais popular, é isso, do futebol ali, do estádio. E automaticamente a gente olha para a questão. O que o enunciado da questão diz para a gente? Diz que esse anúncio propõe soluções para um problema social recorrente. E aí, Tati, eu queria chamar a atenção deles para uma coisa. A prova de redação, por exemplo, é óbvio que a gente aqui está focado na prova de linguagens, mas como a Tati falou no comecinho do programa para vocês... Redação é super importante, que tem um peso, né, na nota final. É isso. E todo professor de português dialoga ali que é professor de redação. Não Exatamente. Tem como separar as duas coisas. Então, assim, gente, vamos pensar o seguinte. Na redação, para quem já está ligado, tem uma competência que trabalha justamente com uma proposta de intervenção para o problema. Certo. Então, o Enem, ele tem muito esse perfil de buscar discussões que tragam uma intervenção ou, de repente, uma proposta ou que busquem solucionar questões sociais. Você viu que quando a gente percebeu que era um anúncio ali focado
né, no respeito às torcedoras mulheres. Você mesma falou, nossa, é algo importante. Sim. Né, algo que tem que ser discutido, a gente precisa Falado. conversar sobre isso, para que as pessoas tenham consciência do assunto. Exatamente. Então, essa pegada conscientização está muito presente Em nessa voga. prova. E aí você perceberia que tem uma outra dica que eu gosto de dar para eles. Olha lá, tá vendo que as opções, Tati, estão todas começando com o verbo no infinitivo? Uhum. Ah lá, o promover, o estimular, o divulgar, o informar e o regulamentar. Eu não estou falando que isso já resolve o problema, porque senão daqui a pouco parece que a gente está dando uma fórmula mágica. Mas é uma diquinha, Mas não vai. que não quer nada. Faltou assim, né? Foi sem querer. Tá? Aham. Isso foi intencional. E às vezes, na hora de você comparar uma alternativa com a outra, isso pesa. Porque, por exemplo, é óbvio que só o promover, só o estimular, só o divulgar, só o informar e só o regulamentar não resolve o meu problema. Mas quando eu vejo a complementação dos verbos ali, eu começo a entender que vamos pensar assim. E pode não- até ter uma pegadinha, né? aí no meio. Pode, e às vezes eles, né, tentam ali. A gente fala que a prova do Enem, originalmente, ela não foi feita para fazer pegadinha. Mas, gente, uma prova que trabalha com Custa nada interpretação. dar uma olhadinha, né? Análise, ler tudo. Isso, com alternativas, tudo que tem múltipla escolha, se a banca está te oferecendo ali mais de uma possibilidade para você analisar, ela vai tentar, de alguma forma, te enrolar. Sim. Mas você, que é um aluno bom, que é um aluno Vai ficar antenado, ligado. não vai se perder. Então, por exemplo, eu não entendo que ao divulgar esse anúncio, eu estou tentando trazer ali um tom mais de consciência envolvendo a questão de violência de gênero. Com certeza. Isso está bem forte na própria hashtag Respeita as Minas, no Disque 180 ali, né, 180, Disque Denúncia, na temática de respeito às torcedoras. Olha como é que o público-alvo ali é fundamental para a gente captar a informação. Sim. E aí eu leio a letra A, aí ela está dizendo assim, ó, porque a pergunta dizia, né, esse anúncio propõe soluções, né, recorrentes aqui. Ao promover ações de conscientização, até aí tá show, Sim. né? Para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Ok. Olha, tá perfeitinha, mas todas as vezes que você lê a letra A, você fala, eita, peraí, letra A? Vamos dar uma olhada, só checar. Uma conferida só para checar? Vamos lá. A letra A tá ótima, mas vamos seguir. Estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero. Em algum momento, o anúncio quer e foi feito para estimular. Ah, Priscila, mas ele até pode vir a estimular futuramente, mas ele não foi feito para isso. Sim. O Disque Denúncia ali está deixando claro que o foco é a consciência em torno do problema. A letra C fala em divulgar para a população novas regras complementares para as torcidas. Essa daí a gente fala, não. Né? Não é regra para as torcidas. E outra, uma coisa que é legal de perceber, não é a população. Tem um foco ali nas torcedoras, né? Óbvio que eu estou falando para todos que respeitarem as mulheres. A D fala em informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. Primeiro que afunila um pouquinho, né? Sim. Só para o público masculino. Aí a letra E fala regulamentar normas. Aí não, regulamentar normas de boa convivência. Em algum momento no anúncio tem uma regulamentação? Não. Então só confirmou a nossa teoria inicial de que o gabarito dessa questão é a letra A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Muito bom. Professora, para finalizar um pouco o que a gente está falando, dando essas dicas, o que mais você daria assim, de última hora para o pessoal estar ligado que com certeza vai cair na prova? Olha, a gente quando fez ali, né, as questõezinhas, a gente já pensa um pouquinho nessa questão das habilidades. Mas eu acho que pertinho da prova é também difícil falar para o candidato, controle a sua ansiedade, fique calmo, porque eu acho que quanto mais falam para você controlar, mais nervoso você fica. Eu acho que é assim, o mais importante é focar, né, em simulados, em questões em provas anteriores, é prestar atenção a todos aqueles tópicos que a gente sabe que são recorrentes, como a gente comentou aqui no início, né, trabalhar questões sociais, prestar atenção à questão das variedades linguísticas, né, trabalhar ali movimentos artísticos e literários em geral e o contexto histórico, entender o objetivo. Tem uma coisa, a gente fez ali 2 questõezinhas, né, com eles. Sim. Tem uma coisa que é muito a cara dessa prova, que é você entender o gênero textual.
O que é o gênero textual? É aquele formato do texto e como ele é reconhecido socialmente. Então, por exemplo, você não precisa ler uma carta inteira, você não precisa entender um anúncio inteiro. Noticiário. Né? Assim, você não precisa entender para identificar a função social que aquele texto tem. Então, a questão do gênero, você olha a linguagem utilizada, você olha, por exemplo, se tem um público a que aquele texto é dirigido, porque é o que eu sempre falo, Tati, tem muita gente que diz que linguagens no Enem é sorte e a interpretação. A sorte é cair um texto que você conhece, que você curte, que você já leu, né? Esse é o fator sorte. É que nem na redação, gente, é cair um tema que você já escreveu a respeito. Então, o importante é você entender as habilidades, as competências cobradas na prova. Eu brinco que é assim, na época da escola a gente não estudava a matéria que o professor dava. Com certeza. No Enem, o INEP ele te dá as habilidades que vão ser cobradas. Então, estudem com as habilidades, apliquem isso aos enunciados das questões, que vocês têm tudo para arrebentar. Agora, você deu uma dica fundamental, né, que é principalmente ler o enunciado e depois ir para o texto, que você ganha tempo na prova. Tem alguma outra estratégia que você poderia passar para esse aluno para no dia da... Eu falo que assim, não tem fórmula mágica. Sim. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar, Tati, é que assim, cada um tem, já que a gente está falando tantas palavras, habilidades, competências, cada um tem as suas habilidades. Então, a gente tem que saber respeitar isso. Eu não vejo muito essa necessidade de obrigatoriamente começar pela redação no primeiro dia. Eu só peço que não deixe a redação para o final, porque você já vai estar super cansado. Exausto, gente, né? E aí, assim, imagina, eu falo assim, chutar não é o ideal. Mas se você tiver poucos minutinhos e tiver que arriscar umas 4 ou 5 questões ali chutando, é uma coisa. Agora, arriscar 5 linhas... É complicado. Então vai ali, ó, super dica dela, vai ali ler o que a redação pede, de repente faz uma conclusão rápida, rascunha, ó, posso falar sobre isso, esse problema, como pode ser minha conclusão, e aí você já começa a esboçar e faz a redação. É isso, organiza o seu tempo. Né? Veja direitinho, você tem ali 45 de linguagens, 45 de ciências humanas e mais a redação. Então, o mais importante, se eu puder dar aquela dica de última hora, porque a gente está tão pertinho da prova, é que vocês se preparem nessa reta final, gente. Não adianta querer sair lendo tudo ao mesmo tempo. Faz umas questõezinhas, é isso, confiança. É isso, faz umas questõezinhas, né, exercita um pouquinho, né, controla ali, de repente num simulado, faz uma noção de tempo e coloca as questões mais fáceis primeiro para você. Porque ainda tem isso, a gente sabe que pelo TRI você tem lá, né, depois questões com maiores índices de acerto, de erro. Existe, né, uma proporção para isso. Mas você sabe quando você está fazendo a prova dentro das suas necessidades e habilidades, aquelas questões que são mais simples. Garante logo, acerta essas, as outras vêm no lucro. Com certeza. E, gente, no mais, muita calma. A gente está aqui, né, para dar aquela força. Semana que vem vai ter aulas aqui também, né, focadas na próxima prova, no dia 28. E eu tenho certeza, olha, que você dando uma olhada nos conteúdos dessa semana, que tem várias dicas super interessantes do que pode cair, né, de como que está o formato, principalmente do Enem, na cartilha, falando das habilidades. Você vai super bem na prova. A gente está aqui torcendo para cada um de vocês. Com certeza. Eu agradeço o espaço, espero ter ajudado, né, nessa muito, retinha professora. Final, com pequenas grandes dicas. E foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu te receber. Muito obrigada por estar aqui nessa sexta-feira que antecede esse grande exame, né, que é o sonho de vários alunos aí ingressarem na universidade. Muito obrigada, professora. Obrigada ao QG do Enem. Boa prova, gente. Muito, 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 assim, só energia positiva. Estamos aqui, ó, torcendo por vocês. Obrigada, professora. Tati. Essa é Priscila Gomes, aqui na Hora do Enem. Obrigada. Nessa reta final, estamos trazendo para vocês estudantes que realizaram seu sonho da tão sonhada vaga na universidade. E eu converso hoje com o Matheus, direto da Bahia, em Dom Basílio. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem. Muito obrigado. Agradeço aí pela oportunidade de participar do programa. Obrigada a você pela sua participação. Eu sei que você conseguiu a sua vaga em Direito. Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa sua trajetória. Tudo bem. Minha trajetória começou, de fato, em 2019, depois que eu saí do ensino médio. Porque em 2018, durante o terceiro ano do ensino médio, eu ainda não tinha um objetivo específico
Isso acabou me atrapalhando bastante no resultado da prova, por não ter um objetivo e por não ter me preparado da maneira correta. Depois de muito pesquisar e refletir e decidir que eu iria buscar aprovação em Direito, em janeiro de 2019, eu sentei e montei um cronograma de estudos. O meu cronograma foi 100% online, né? Eu pesquisei os assuntos que mais eram cobrados no Enem e fiz o cronograma em cima disso e em cima também da minha principal fraqueza, que era a resolução de questões. Porque, tendo como base a minha experiência no Enem de 2018, eu vi que ficar preso somente na teoria não era um bom caminho, tendo em vista que o Enem é basicamente uma maratona de resolução de questões, uma prova muito grande, uma prova muito cansativa, então não adianta saber o conteúdo e não exercitá-lo. Sendo assim, eu tinha como o meu estudo era dividido em 3 partes. Era videoaula, depois a leitura do conteúdo, resumo, rascunho e depois resolução de exercícios. Se em 2018 era 70% teoria e 30% resolução de questões, em 2019 eu inverti isso. E a maior parte do meu estudo era respondendo questões. E depois de responder, eu fazia o diagnóstico para saber onde eu estava indo bem, onde eu precisava melhorar mais. E isso foi muito importante, porque eu me conheci mais como estudante e sabia onde eu realmente era bom e onde realmente estavam as minhas fraquezas, né? Foi muito bom. Agora eu queria saber um pouquinho, hoje nós estamos exatamente na semana da prova. Qual a dica que você tem para o aluno que está nessa semana, que vai fazer o Enem, e também para o dia da prova? Olha, eu aconselho não tentar agora estudar tudo que não estudou nos últimos meses, porque não dá tempo. Então, o principal agora, nessa semana, é buscar se tranquilizar, tá certo? No máximo, dar alguma lida nos resumos que você fez ao longo dos meses, em métodos de resolução de questões, para você dar mais atenção para as matérias que terão mais peso no seu objetivo. Se você quer direito, você sabe que você vai ter que dar uma atenção especial para redação e para humanas. Se você quer engenharia, você vai ter que dar uma atenção especial para exatas, e assim por diante. Então, agora é traçar um método. Eu acho que não dá tempo agora de estudar tudo que não estudou no último ano. Então, agora é isso, é se tranquilizar e tentar um método aí para potencializar, né, a nota. A dica talvez seria pegar cada dia dessa semana exercícios da própria prova e resolver para estar mais ou menos enturmado com o que vai acontecer na prova. Não é uma boa dica? Exatamente, até para não ir despreparado, né? E já ir exercitando, até para não ter aquele nervosismo todo na hora da prova. Você já conhecer mais ou menos o que você vai encarar, né? Porque, de fato, é uma maratona a prova, muito difícil. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui na Hora do Enem. Te desejo muito mais sorte e sucesso na sua carreira. Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo trabalho desempenhado aí, sem sombra de dúvidas, ajuda muitos estudantes pelo Brasil. Obrigada a você pelo carinho, pela sua participação. Gente, esse é Matheus, direto de Dom Basílio, participando aqui do Janela do Enem. E está chegando a hora, muita calma, mas não se esqueçam que todos os nossos programas estão no nosso canal do YouTube. É só acessar. E é muito bom, gente, participar desse momento tão importante na vida de cada um de vocês. É hora de conquistar o que a gente sonhou e suou tanto para conseguir. E não se esqueçam que no dia da prova tem que levar um documento original e oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, motorista, carteira de trabalho ou passaporte se você for estrangeiro. E tem que levar também uma caneta estilográfica transparente com tinta preta. E olha, nada de sair de casa em cima da hora, hein? Com o trânsito a gente não se brinca, então prepare-se para sair com 1 hora de antecedência. No domingo vou estar assim, ó, com os dedos cruzados para que vocês possam mostrar todo o talento e capacidade de cada um de vocês.
E lembre-se, vamos respirar fundo e trabalhar as questões com calma, porque o jogo só acaba com o juiz apitar o fim da partida. Então, gente, boa prova, muito boa sorte para cada um de vocês. Nós da TV Escola estamos aqui com dedos cruzados e lembrando que domingo estaremos aqui ao vivo para fazer a correção da prova com vocês e também comentar de tudo o que aconteceu a partir das 5 horas da tarde. Boa prova para todos vocês e até semana que vem. Domingo eu tô aqui de novo. Até lá, um beijo, boa prova! Campanha da TV Escola. Crianças desaparecidas, nunca mais. Atenção, Brasil, chegou a hora da decisão. Nos 2 próximos domingos, dia 21 e 28, mais de 3 milhões de candidatos participam do Exame Nacional do Ensino Médio. E você acompanha direto dos nossos estúdios a partir das 5 horas da tarde aqui na TV Escola. A Hora do Enem ao vivo com tudo que tiver rolado de mais importante nos dias das provas. A Hora do Enem ao vivo com a participação de estudantes e professores, correção de provas, divulgação de gabaritos e muito mais. Aqui você vai receber informação em primeira mão, tudo ao vivo. Não perca nos domingos do Enem, fique com a gente aqui na Hora do Enem ao vivo, sempre a partir das 5 da tarde, aqui na sua TV Escola. Apoio TV Escola.